Todo mundo conhece a imagem glamourosa de Las Vegas, uma cidade que nunca dorme, repleta de luzes brilhantes, shows espetaculares e a promessa de mudar sua vida com uma única jogada de sorte. Mas, para um número crescente de pessoas, essa promessa está virando um pesadelo. Por trás das luzes de Las Vegas que nunca apagam e dos hotéis extravagantes, esconde-se uma crise alarmante. Milhares de pessoas estão lutando apenas para sobreviver, sem um teto, expostos ao frio, ao calor e ao esquecimento. Muitas delas buscam refúgio em túneis subterrâneos que deveriam proteger a cidade de enchentes, mas que agora abrigam uma comunidade invisível. O contraste é chocante. Enquanto alguns vivem o auge do luxo, outros enfrentam diariamente a dura realidade da falta de moradia. Então prepare-se, porque neste vídeo vamos revelar uma realidade que muitos preferem ignorar. Imagine um deserto sem fim, onde o calor é implacável e do nada surge uma cidade cheia de luzes, vida e movimento, conhecida como Las Vegas. Mas como isso foi possível? No início dos anos 90, Las Vegas era pouco mais que um pequeno ponto de parada. Era um oásis no deserto de Mojave, conhecido por suas fontes de água doce que ajudavam viajantes e trabalhadores ferroviários a enfrentarem a travessia árdua pelo calor escaldante. Fundada oficialmente em 1905, a cidade começou a tomar forma ao redor de uma estação de trem que conectava Los Angeles a Salt Lake City. Era um local estratégico, mas ainda muito longe do brilho e glamour que conhecemos hoje. Tudo mudou em 1931, quando Nevada legalizou o jogo. Foi uma decisão ousada, mas a intenção era clara: atrair pessoas e dinheiro para uma economia que lutava para sobreviver em meio à Grande Depressão. Cassinos começaram a aparecer, trazendo uma nova energia à cidade. Trabalhadores da construção da represa Hoover, localizada a cerca de 50 quilômetros dali, também ajudaram a impulsionar a economia local. Eles precisavam de um lugar para relaxar depois de longos dias de trabalho, e Las Vegas ofereceu exatamente isso. Com o passar dos anos, o crescimento da cidade foi alimentado por duas forças principais: os cassinos e o turismo. Investidores viram o potencial do local e começaram a construir hotéis cada vez maiores, cada um tentando superar o anterior. Na década de 1940, nomes famosos ligados à era dourada de Hollywood e até figuras do submundo começaram a colocar dinheiro na cidade. Em 1930, enquanto grande parte dos Estados Unidos proibia ou limitava os jogos de azar, Nevada fez o contrário. Decidiu que os cassinos seriam legais, e isso mudou tudo. Os cassinos começaram a aparecer como cogumelos, oferecendo não só apostas, mas também shows, festas e uma promessa irresistível: a chance de mudar de vida em uma roleta ou uma mão de cartas. E não parou por aí. Las Vegas também abraçou outras ideias que eram quase tabu em outras partes do país, como os casamentos relâmpago, sem burocracia ou longas esperas. Você poderia oficializar sua união em poucos minutos. Não era incomum encontrar capelas temáticas oferecendo cerimônias extravagantes e memoráveis. E se o casamento não desse certo? Sem problemas. Las Vegas também simplificou o divórcio. Enquanto o resto do país complicava o processo, a cidade o transformou em algo acessível e rápido, atraindo ainda mais pessoas em busca de recomeços. Além disso, a prostituição começou a se popularizar. Embora tecnicamente proibida na cidade, também encontrou espaço nos arredores, contribuindo para a fama de um lugar onde o prazer era o produto principal. Enquanto outras cidades tentavam esconder ou reprimir esses aspectos, Las Vegas os transformava em atrações turísticas. Nos bastidores de Las Vegas, esconde-se uma história cheia de segredos e alianças perigosas. O que poucos sabem é que o surgimento de Las Vegas como o maior polo de entretenimento e apostas do mundo tem uma forte presença no submundo do crime organizado. A máfia teve um papel crucial na construção de cassinos e na transformação do deserto de Nevada em um dos destinos mais icônicos do planeta. Tudo começou na década de 1940, quando figuras poderosas do crime organizado enxergaram uma oportunidade única. Las Vegas oferecia um cenário perfeito, leis mais permissivas para o jogo e um espaço ainda pouco explorado comercialmente. Foi assim que nomes como Bugsy Siegel entraram em cena. Ele era visionário e ousado. Bugsy não só ajudou a consolidar a máfia na cidade, como também liderou a construção de um dos primeiros resorts cassinos de luxo, o Flamingo. O empreendimento, apesar de inicialmente enfrentar dificuldades, abriu caminho para a expansão massiva de cassinos financiados e controlados por famílias do crime organizado. Mas o envolvimento da máfia ia muito além da construção de grandes empreendimentos. Esses cassinos se tornaram peças-chave em esquemas de lavagem de dinheiro. O fluxo de dinheiro gerado pelas apostas era perfeito para disfarçar ganhos ilícitos de outras atividades criminosas, como tráfico de drogas, extorsão e contrabando. O dinheiro entrava e saía dos cofres sem deixar rastros, enquanto as famílias mafiosas
criminosas consolidavam sua influência não só em Las Vegas, mas em diversas cidades dos Estados Unidos. O poder da máfia em Las Vegas não ficava apenas nos bastidores. Figuras importantes do crime organizado, como Meyer Lansky, ajudavam a manter a máquina funcionando, garantindo que autoridades fossem devidamente motivadas a não interferir. Os funcionários de cassinos eram cuidadosamente selecionados para garantir lealdade. No entanto, a festa começou a acabar na década de 1980. Com uma fiscalização mais rigorosa e o crescimento de grandes corporações no setor de cassinos, o controle da máfia foi diminuindo. Algumas operações do FBI e escândalos públicos expuseram o que acontecia nos bastidores, afastando lentamente o crime organizado da administração direta de Las Vegas. Os cassinos de Las Vegas são verdadeiros labirintos projetados para mexer com a mente dos visitantes. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para criar um ambiente onde o tempo parece desaparecer, e o foco de quem está lá é um só: continuar jogando. O segredo por trás disso não está apenas nas luzes brilhantes ou nas máquinas piscando, mas em uma série de estratégias psicológicas que tornam difícil para qualquer um resistir. Ao entrar em um cassino, uma das primeiras coisas que se nota é a ausência de janelas e relógios. Isso não é coincidência. Sem a noção do tempo, os jogadores perdem a referência de quanto tempo já passaram ali. Horas podem se transformar em minutos, e antes que percebam, já estão completamente envolvidos no jogo. Essa sensação de tempo congelado é um dos truques mais antigos e eficazes usados pelos cassinos. O layout dos cassinos também é uma peça fundamental nesse jogo psicológico. As máquinas de caça-níqueis, por exemplo, são estrategicamente posicionadas para chamar a atenção com sons e luzes que dão a sensação de vitória constante, mesmo para quem está apenas assistindo. O caminho até os jogos de mesa e saídas é projetado para ser confuso, forçando os visitantes a passarem por áreas tentadoras antes de conseguirem se localizar. Outro ponto é a atmosfera cuidadosamente controlada. O ar-condicionado está sempre na temperatura ideal, criando um ambiente confortável que convida as pessoas a ficarem mais tempo. A música de fundo é escolhida para ser agradável e calmante, enquanto as bebidas, muitas vezes gratuitas, ajudam a baixar as inibições e a aumentar a disposição para arriscar mais. E não para por aí. As recompensas, como bônus e programas de fidelidade, são desenhadas para dar aos jogadores uma falsa sensação de exclusividade. Aqueles pequenos mimos, como uma estadia gratuita ou um jantar, fazem com que os jogadores sintam que estão sendo valorizados, o que os incentiva a continuar apostando. Por trás das mesas de apostas e dos grandiosos shows, milhares de trabalhadores enfrentam condições de vida que contrastam fortemente com o glamour que a cidade vende ao mundo. Os cassinos e resorts de Las Vegas geram bilhões de dólares anualmente, mas grande parte dessa riqueza vai para as mãos de grandes corporações e investidores. Enquanto isso, os trabalhadores que mantêm a engrenagem funcionando, como atendentes, faxineiros, cozinheiros e motoristas, muitas vezes recebem salários baixos que mal cobrem o custo de vida na região. Em muitos casos, esses funcionários dependem de gorjetas para complementar sua renda, criando um sistema onde a estabilidade financeira é sempre incerta. O alto custo de habitação é um dos maiores desafios. Las Vegas teve um alto crescimento imobiliário nos últimos anos, impulsionado pela expansão da cidade como um destino turístico global. Isso fez com que os preços de aluguel subissem consideravelmente, deixando muitas famílias em uma situação complicada. É comum que trabalhadores precisem dividir moradia ou viver em áreas mais distantes, enfrentando longos deslocamentos para chegar aos seus empregos. Para aqueles que não conseguem acompanhar o aumento dos custos, a ameaça de despejo é uma constante. Além disso, os custos com saúde e educação também pesam. Muitos dos empregos na indústria de turismo e entretenimento oferecem benefícios limitados, forçando os trabalhadores a arcar com despesas médicas elevadas. Para famílias com crianças, o acesso à educação de qualidade pode ser um desafio, já que escolas em áreas de baixa renda muitas vezes enfrentam falta de recursos. As condições de trabalho também não ajudam. Jornadas exaustivas, com longos turnos e poucas pausas, são uma realidade para muitos. As camareiras, por exemplo, relatam ter que limpar dezenas de quartos por dia, enquanto bartenders e atendentes de jogos passam horas em pé, lidando com o estresse de um ambiente onde a pressão por desempenho é alta. Esses empregos, embora essenciais para o funcionamento dos cassinos e resorts, raramente oferecem oportunidades reais de crescimento ou salários competitivos. Agora vamos falar sobre uma realidade chocante. Milhares de pessoas enfrentam diariamente o desafio de sobreviver sem um teto sobre suas cabeças. Estima-se que mais de 15 mil pessoas vivam em situação de rua na cidade e em seus arredores, lutando contra condições extremas e uma rotina marcada por incerteza.
pobrezas. Muitas dessas pessoas ocupam áreas desérticas próximas à cidade, locais onde as temperaturas atingem extremos quase impossíveis de suportar. No verão, os termômetros frequentemente ultrapassam os 40 graus Celsius, transformando o deserto em um forno a céu aberto. Durante o inverno, as noites geladas colocam os sem-teto em risco constante de hipotermia. Nessas áreas, abrigos improvisados feitos de lonas, pedaços de madeira e sucata são a única proteção contra o clima implacável. O problema está profundamente ligado à estrutura econômica da cidade. Muitos dos trabalhadores do setor de turismo e entretenimento enfrentam empregos sazonais e mal remunerados. Durante a alta temporada, quando os hotéis e cassinos estão cheios, essas pessoas conseguem se manter, mesmo com salários baixos e longas jornadas. Mas quando a baixa temporada chega, as demissões são frequentes, deixando muitos sem renda suficiente para pagar aluguéis que, em uma cidade em constante expansão, não param de subir. Sem um suporte financeiro ou acesso a programas de assistência habitacional adequados, muitos acabam sendo forçados a viver nas ruas ou a se mudar para acampamentos improvisados nos arredores da cidade. Nessas comunidades, as condições são extremamente precárias, com falta de saneamento básico, água potável e qualquer tipo de segurança. Para muitos, o acesso à alimentação depende de doações e programas de ajuda, enquanto a saúde é constantemente colocada em risco por doenças e ferimentos. Além do deserto, algumas pessoas buscam refúgio nos túneis subterrâneos da cidade. Construídos originalmente como sistemas de drenagem para proteger a cidade de enchentes, esses túneis agora abrigam uma comunidade invisível, composta por aqueles que a sociedade deixou para trás. Estima-se que entre 1.000 e 1.500 pessoas vivam nesses túneis, espalhados por mais de 600 quilômetros de passagens escuras e apertadas. As condições de vida são extremamente precárias. A falta de higiene é evidente, com lixo acumulado e umidade constante, criando um ambiente insalubre. Sem acesso à água potável ou eletricidade, os moradores improvisam tudo o que podem para sobreviver. Algumas áreas são iluminadas apenas por velas ou lanternas, enquanto outras permanecem na escuridão total. A violência é um problema. Sem a presença de autoridades ou qualquer tipo de segurança, muitas disputas acontecem diariamente. O isolamento social agrava a situação, deixando os moradores presos em uma rotina onde o medo e a desconfiança são companheiros diários. A convivência em um espaço tão restrito e inóspito aumenta as tensões, tornando os túneis um lugar perigoso para quem não faz parte daquela realidade. Muitos dos que vivem nos túneis chegaram ali após perder tudo. Alguns foram jogadores compulsivos que gastaram cada centavo nos cassinos, enquanto outros sofreram colapsos financeiros ou pessoais. O vício, especialmente em drogas, é um problema comum entre os moradores, reforçando o ciclo de pobreza e isolamento. Apesar disso, pequenas comunidades se formam, com pessoas compartilhando alimentos, roupas e histórias. Agora vamos falar sobre algumas leis bizarras em relação ao sem-teto. Entre as medidas mais controversas está a proibição de permanecer parado ou sentado em certas áreas turísticas. Essas restrições visam manter os espaços mais movimentados da cidade limpos para os visitantes, mas, na prática, forçam os sem-teto a se deslocarem constantemente, mesmo quando não têm para onde ir. Esse tipo de regra cria um ciclo de perseguição, onde as pessoas são continuamente retiradas das áreas centrais e empurradas para regiões menos visíveis. Além disso, há restrições rígidas em relação a pertences pessoais. Em algumas áreas públicas, os sem-teto enfrentam limites sobre o que podem carregar consigo, correndo o risco de ter seus poucos pertences confiscados. Para muitos, esses itens representam tudo o que possuem no mundo: documentos, roupas e lembranças pessoais. Perder essas coisas não apenas agrava sua situação, mas também os deixa ainda mais vulneráveis. Outro ponto delicado é a criminalização de práticas como dormir em locais públicos ou montar abrigos temporários. Essas medidas, muitas vezes justificadas como necessárias para manter a ordem, acabam resultando em multas ou até prisões. Para quem já vive em extrema pobreza, essas penalidades são quase impossíveis de superar, criando mais barreiras para sair dessa situação. As justificativas para essas leis geralmente giram em torno da necessidade de proteger o turismo, que é o coração econômico de Las Vegas. No entanto, elas levantam debates sobre ética e direitos humanos. Em vez de oferecer soluções reais, como abrigos suficientes ou programas de reintegração social, essas políticas apenas escondem o problema, empurrando as pessoas em situação de rua para longe dos olhos do público. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre Las Vegas na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir
e nos vemos no próximo vídeo.